Olá, eu sou o professor Rangel Nunes, sou professor da disciplina de Introdução à Informática e essa é a nossa terceira videoaula. O que é que nós vamos discutir na aula de hoje? Nós vamos falar um pouco sobre o conceito de teleprocessamento, definição de redes de computadores, tipo de rede de computadores, como elas são classificadas, discutir sua topologia, os meios de transmissão e os modos de transmissão. Bem, até o início da década de 60, os computadores eletrônicos eles eram utilizados apenas de forma isolada. Com o constante aperfeiçoamento científico e tecnológico, gerou-se a possibilidade de acesso às informações remotas. Nesse contexto surgiu o termo de teleprocessamento. Teleprocessamento, juntamente com a comunicação de dados, envolve os meios e os equipamentos especializados para transporte de qualquer informação que, uma vez originada em um local, deva ser processada ou utilizada em um outro local. Quando se discute comunicação de dados, a gente tem que considerar que existem alguns elementos básicos. E para a comunicação de dados nós temos 4 elementos fundamentais, que seria a fonte de informação, a informação em si, o veículo pelo qual a informação é transmitida e o receptor da informação. Nesse esquema, pode-se ver nas numerações de 1 a 6 que eu tenho como primeiro elemento uma fonte de informação, ou conhecido como transmissor. Para que uma informação trafegue por um determinado meio, físico ou não físico, eu preciso de um segundo elemento, de número 2, o codificador, para converter essa informação que está armazenada no computador transmissor para um tipo de informação que possa ser navegada por esse meio, através do codificador. Tem como um terceiro elemento a própria informação em si que vai ser enviada por esse meio. Eu tenho o quarto elemento, que seria o meio ou o veículo de transporte da informação, o quinto meio, que faz o processamento contrário do elemento número 2, que é o decodificador, que ele já pega o sinal que veio no meio de comunicação e converte em um formato que o computador receptor da informação, o elemento número 6, consegue interpretar. Em processamento, dá-se o nome de link ao conjunto do meio e equipamentos utilizados nesse processo de transmissão. Vendo esses conceitos iniciais sobre teleprocessamento e comunicação, agora a gente pode discutir um pouco mais sobre redes de computadores. Rede de computadores é um conjunto de estruturas lógicas, entenda-se lógicas como software e conjunto de protocolos, e físicas, que são equipamentos físicos que possibilitam a comunicação entre 2 ou mais computadores. Qual o objetivo da rede de computadores? O seu objetivo é o compartilhamento de recursos, tornando todos os programas, equipamentos e dados à disposição de todos os computadores e pessoas que estejam conectados na rede, independente da sua localização geográfica e dos computadores que são utilizados. Um dos exemplos mais comuns de rede de computadores é a própria internet. Ela é caracterizada por uma rede de computadores descentralizada que envolve diferentes meios de comunicação e permite os seus usuários a troca de informação constante. Podemos citar como exemplo de compartilhamento de recursos, por exemplo, uma impressora conectada a um computador ligado à rede. Nesse exemplo, uma impressora pode estar ligada em um único computador e todos os demais computadores que estão na mesma rede podem solicitar impressão nesse componente. Só que é importante salientar que, na maioria das vezes, o mais importante em uma rede de computadores não é o compartilhamento de recursos, mas sim a troca de informações entre os elementos de processamento. As redes de computadores elas são divididas em alguns tipos, né? Então, dentre a forma como os dados são compartilhados na rede, elas podem ser divididas em 2 tipos, as redes ponto a ponto e as redes cliente-servidor. Na rede ponto a ponto, não existe um servidor para gerenciar o tráfego da rede. Os computadores compartilham dados e recursos sem muita complicação. Assim, qualquer máquina pode receber ou fornecer dados, ou seja, ora ela se comporta como uma máquina servidora, ora ela se comporta como uma máquina cliente. E esse tipo de rede é de fácil implementação, possui um baixo custo operacional e até de instalação, mas possui segurança bastante reduzida. Já a rede cliente-servidor, existe o papel de um servidor, que nada mais é do que um controlador de todos os recursos dos demais computadores da rede. Esse tipo de rede necessita de uma implementação específica e possui um custo de implementação mais elevado quando comparada à anterior. Ela possui maior desempenho e um alto nível de segurança. Classificação das redes de computadores. As redes de computadores também podem ser classificadas sobre outros aspectos. Por exemplo,
quanto à extensão geográfica e o seu tamanho. Quanto a essa característica, elas podem ser divididas entre redes PAN, LAN, MAN e WAN. E a gente a seguir vai discutir cada uma desses tipos de rede. As redes PAN, ou Personal Area Network, é constituída de uma rede de computadores formada por dispositivos muito próximos uns dos outros. Exemplos comuns a gente pode citar notebooks conectados via Bluetooth em uma sala trocando dados entre si e ligados à impressora. Como a imagem mostra abaixo, nos dias atuais é muito comum utilizarmos um computador com um fone Bluetooth ou com uma caixa de som Bluetooth se comunicando entre si. As redes LAN, ou Local Area Network, são chamadas de redes locais ou redes privadas e caracterizam-se por todos os computadores estarem em um mesmo espaço físico, por exemplo, numa mesma sala ou no mesmo prédio. Esse tipo de rede não pode ultrapassar alguns poucos quilômetros. A LAN geralmente é caracterizada por computadores conectados entre si por meio de equipamentos de redes ou através de um centralizador, que a gente vai discutir mais na frente, que ele é chamado de hub ou switch, possibilitando o compartilhamento de recursos. A rede MAN, Metropolitan Area Network, são redes de computadores que permitem a comunicação de dados em uma área metropolitana. É uma rede que compreende um espaço de média dimensão, região, por exemplo, campus, bairro, são utilizadas para interligar computadores que não estão no mesmo espaço físico. Exemplo delas é interligar computadores que estão em prédios diferentes. A WAN é a Wide Area Network, é uma rede de longa distância e pode ser definida como uma rede de computadores que abrange uma grande área geográfica, como exemplo, um país, um continente, entre outros. Para a interligação de redes tipo WAN, é necessária a utilização de equipamentos específicos, como cabos de fibra óticas ou satélites. Podemos discutir também sobre a topologia das redes de computadores. Essa topologia ela tem como principal objetivo descrever como é estruturada uma rede de computadores, tanto sobre os seus aspectos físicos como os aspectos lógicos. Os equipamentos físicos de uma rede podem ser chamados de nós ou estações. A topologia física ela é composta por máquinas, cabos, roteadores, switches e clientes. Já a topologia lógica define como os meios físicos são acessados pelos nós para o envio dos dados. As topologias físicas mais utilizadas são a topologia em barramento, topologia em anel e a topologia em estrela. A topologia em barramento, todos os nós estão conectados em um mesmo barramento. Dessa forma, somente um nó poderá enviar os dados pela rede. A transmissão dos dados é bidirecional, ou seja, ela pode ocorrer nos dois sentidos da rede. Quando dois nós tentarem enviar dados ao mesmo tempo, ocorrerá uma colisão. Essa é uma das desvantagens desse tipo de topologia, porque pode acontecer perda de dados. Já na topologia em anel, os computadores estão interligados em série, formando um circuito fechado sem um final definido. Conecta-se um nó ao próximo e o último ao primeiro, fechando-se o anel. O caminho para a transmissão dos dados ele é unidirecional, ou no sentido horário ou no sentido anti-horário. Nesse tipo de topologia, quando uma mensagem é enviada para um nó, ela entra no anel e circula, passando nó a nó, até ser retirada pelo nó de destino ou então até voltar ao nó de origem, dependendo do protocolo de comunicação utilizado. A topologia em estrela utiliza um equipamento controlador, um hub ou um switch, que interliga todos os nós da rede. Todo o controle de fluxo de dados da rede deve passar por esse equipamento concentrador. Uma vantagem dessa topologia é que, se um dos cabos tiver problema, apenas o nó da rede que está ligado a esse cabo vai ter sua comunicação interrompida. Quando se fala em rede de computadores, não temos como não discutir o modelo OSI. Para que o modelo de uma rede de computadores funcione, são necessários, além dos equipamentos, uma estrutura adequada de protocolos e de padrões. O objetivo principal do modelo OSI, ou que vem de Open System Interconnection, que é uma interconexão de sistemas abertos, é fornecer uma base comum que permite o desenvolvimento coordenado de padrões para a intercomunicação de sistemas computacionais. O modelo OSI é formado por 7 camadas. Destacando de baixo para cima, nós temos o nível físico, que é responsável pelos links de hardware. Nós temos o nível de enlace, codificação e endereçamento. O nível de rede, que trata de transferência de mensagens.
O nível de transporte é responsável pela qualidade do serviço da rede, o nível de seção cuida da comunicação entre os dispositivos que estão dentro da rede, já o nível de apresentação trata da representação dos dados dentro dessa rede de computadores, e o último, que é o nível de aplicação, faz a comunicação da rede com as aplicações dos usuários finais. Os principais componentes de uma rede. Bem, uma rede é composta por diferentes dispositivos, sendo que cada um deles com a sua respectiva função. O objetivo é dar funcionalidade e organização, bem como prover a comunicação entre os diferentes componentes de uma rede. O hub. O hub ou concentrador é um dispositivo cuja principal função é interligar os computadores de uma rede local. Sua função é simplesmente repassar o sinal vindo de um computador para todos os outros ligados a ele. O switch ele serve também como concentrador em uma rede de computadores como hub. Porém, a diferença é que quando o switch recebe o sinal de um computador de origem, ele entrega somente para o computador de destino. O servidor, ele é um computador como um outro que disponibiliza diversos recursos para a rede. Ele tem como característica geralmente um maior poder de processamento, um maior número de memória, um maior número de armazenamento e oferece serviços como internet, e-mail e outros exemplos. O cliente pode ser um computador pessoal, um smartphone ou outro equipamento que utiliza os recursos oferecidos pela rede. Então, por exemplo, quando estamos navegando na internet através do nosso notebook, nós estamos utilizando um dispositivo com a função de ser um cliente da rede. O gateway, que também é sinônimo de roteador na arquitetura TCP/IP, arquitetura essa que será discutida na disciplina de rede de computadores, é um equipamento que conecta os vários nós que pertencem à rede. Em outras arquiteturas de rede, o gateway é um dispositivo que consegue converter mensagens de um protocolo em mensagens de outro protocolo de rede. O ponto de acesso wireless ou access point é o que comumente nós chamamos nas nossas residências de roteador de internet. É um equipamento responsável por fazer a interconexão entre todos os dispositivos móveis em uma rede sem fio. Temos que discutir, além dos equipamentos, também os meios de transmissão, pois os meios de transmissão oferecem suporte ao fluxo de dados entre os equipamentos, desde a origem até o destino e vice-versa. Esses meios eles podem ser tanto físicos como meios não físicos. Os meios físicos mais utilizados na transmissão de dados são cabo par trançado, cabo coaxial e fibra ótica. O cabo par trançado é formado por pares de fios de cobre entrelaçados em espiral, de forma a reduzir o ruído da transmissão. Existem basicamente dois tipos de cabo par trançado. Os cabos com blindagem, chamado STP, e os sem blindagem, conhecidos como UTP. Na transmissão par trançado, a informação é enviada de forma duplicada, ou seja, os dados são repetidos nos fios, sendo que um desses pares com polaridade invertida para detectar se os dados chegam ao seu destino corrompidos ou íntegros. O cabo coaxial, por sua vez, ele é constituído por um condutor interno cilíndrico, no qual é injetado o sinal, e este é envolvido por outro condutor externo. O condutor interno é separado do externo por um elemento isolante. Esse cabo permite transmissão em alta frequência e a longas distâncias. A fibra ótica, que é um dos cabos mais populares hoje em dia, pode ser feita de vidro ou de plástico com a capacidade de transmitir pulsos de luz para sinais de bits, 0 ou 1. Ou seja, eles utilizam sinais de luz codificados para transmitir os dados por uma rede. As fibras geralmente possuem 3 camadas: a fibra em si, o revestimento da fibra e o revestimento externo. As vantagens desse tipo de meio é que ele gera um ambiente livre de ruídos, a transferência de dados em muito mais rápida velocidade e permite transmissões a longas distâncias. Como meio de transmissão de dados não físicos, temos as redes sem fio. Uma rede sem fio é uma rede de computadores que não utiliza cabos para enviar ou receber dados. Os sistemas mais conhecidos de transmissão de rede sem fio são as ondas de rádio, as transmissões por micro-ondas, ondas de infravermelho ou ainda os satélites de comunicação. Além dos meios de comunicação, nós temos os modos de transmissão. Considerando o sentido do fluxo de informação, há 3 possibilidades de transmissão. São elas simplex, half duplex ou semiduplex, full duplex ou duplex.
No modo de transmissão simplex, a transmissão de dados ocorre em um único sentido, ou seja, ela é unidirecional. Nesse tipo de transmissão, um equipamento faz o papel de transmissor e o outro é o receptor. O exemplo, a transmissão de rádio ou televisão, onde, por exemplo, uma emissora de TV tem a sua antena, ela transmite e você capta esse sinal através do seu televisor. O modo half duplex, ele permite a transmissão nos dois sentidos, ele é bidirecional, mas somente em um sentido de cada vez. Um exemplo desse modo de transmissão é a transmissão de um walkie-talkie. O modo full duplex, ele já permite, por sua vez, que a transmissão ocorra nos dois sentidos simultaneamente. Ela é considerada a verdadeira comunicação bidirecional. Um exemplo desse modo de transmissão é a ligação por telefone ou a videoconferência. Bem, a gente encerra aqui a nossa videoaula sobre redes de computadores. Vocês podem estudar um pouco mais na unidade 6 da apostila Informática Básica dos autores Cunha, Macedo e Silveira ou no livro disponível na biblioteca do autor Veloso com o título de Informática Conceitos Básicos. Até a próxima.